Bom, primeiro uma recomendação, uma recordação. O curso, claro que a leitura do Capital, do livro, independe desse curso, então não tem problema nenhum. Mas para acompanhar o conteúdo a partir daquilo que a gente está dando, não pode faltar, tá? Lá nas últimas aulas pode, mas nas primeiras, pelo menos nas primeiras 6 ou 7, é bom não faltar, porque a gente vai trabalhando os conceitos utilizando os conceitos anteriores, tá? Então eu tenho uma linha de demonstração aqui, que eu vou continuar da aula anterior, e a linha de desenvolvimento do livro é outra, quase igual, mas é outra, né? Então a gente começa sempre perguntando as dúvidas, mas depois eu volto fazendo aquele caminho. Eu já falamos nas 2 aulas anteriores sobre aqueles princípios básicos, filosóficos, éticos, sobre os quais se baseia a reflexão a respeito do trabalho do Karl Marx, ou Capital, a teoria científica do valor. Tá? Presta atenção no conceito aqui. O concreto é aquilo que nós palpamos, concreto. O abstrato é alguma coisa que não é visível. Por exemplo, você tem 2 copos d'água, outra coisa concreta que você tem na mão. E você fala, se eu pegar 2 mais 1, dá 3. Isso já é abstrato. Tá? Estou fazendo a abstração do concreto, do palpável. O abstrato é aquilo lá. Tá? Quando eu falo que é concreto, é porque, mesmo que eles eram completamente alienados, e eram, completamente não, é muita mentira também da história. Eles eram alienados, mas eles não tinha outro jeito, eles tinham que ser alienados porque senão morriam. Era melhor ser alienado. Eles teriam condições de perceber concretamente. Então, concretamente, o que acontecia? Você produzia um monte de mercadoria, não se falava em mercadoria nesse caso. Um monte de bens, um monte de valores de uso, vamos dizer, e você via que uma parte ficava com você e a outra parte ficava comigo. Então, aquela parte que ficou comigo foi você que produziu. Então está explícito, está à altura do senso comum, do primeiro olhar, tá? Sem fazer qualquer abstração, que aquilo ali é uma apropriação de algo que é seu, de você que produziu. Tá? Por quê? O que ficava comigo, o explorador, era palpável. Você via ele, tá? E você sabia que tinha vindo dali. Aquele trigo, aquela mandioca, aquela melancia, foi você que plantou. Mas concreto. Mas na minha terra. Na minha terra, sim, na minha terra. Mas ficava claro que quem produziu foi você. Claro que eles usavam também a ideologia e dizer que só produziu por conta dos valores intrínsecos da terra que eu permiti que você trabalhasse, tá? Mas ficava muito mais, de qualquer forma, era aquilo ali que ele consumia. Era aquilo ali que era o bem que ficava para ele. O bem que ficava para ele, que ele usufruía, era diretamente aquilo que você produzia. No capitalismo, não. O capital não fica com as geladeiras que você produz. Ele só terá acesso aos valores que você produziu, para ele transformar em bens de consumo dele, se ele transformar a geladeira em dinheiro. Ele transforma em dinheiro, depois ele transforma em dinheiro em bens para ele. O apartamento que ele compra, as falcatruas que ele faz, tudo ele mais. Aí sim. Mas veja, o automóvel, o último tipo que ele comprou, não foi você que produziu. Foi ele que, teoricamente, né? Concretamente parece que foi ele. Não. Aquele automóvel que está, aquele último tipo de carro que saiu ali, que ele está dirigindo, foi você, com as suas próprias mãos, que produziu. Mas não dá para perceber. O trigo dá, porque o trigo está ali. É algo concreto. Em outras palavras, no modo de produção anterior ao capitalismo, o explorador,
E aí a gente tem que ter claro o conceito de explorador, que não é um conceito moral, é um conceito científico, técnico. Tá? O explorador se apropriava diretamente do bem produzido para o seu consumo. Hoje não. Hoje ele se apropria do resultado da venda. Por isso que o capital, por isso que você fala que é um sistema capitalista, que é o sistema do dinheiro. Mas não é qualquer dinheiro, é o dinheiro que se transforma em capital, é o dinheiro que cresce cada vez mais. Tá? Presta atenção. Ai, que vergonha. Eu perguntei o que é trabalho, você me disse que era uma atividade. E agora eu perguntei o que é força de trabalho, você disse que é energia. Então, uma coisa é trabalho, outra coisa é força de trabalho. Tá? Energia você tem que dizer que é humana, porque pode ser energia eólica, ou pode ser energia dos vegetais, nucleares, assim por diante. Então, energia humana, quer dizer, do ser humano, despendida durante o trabalho. Tá? Isso é o conceito de força de trabalho. O trabalho é uma atividade. A força de trabalho é a energia que você despende ao trabalhar. Tá? Veja que é diferente. Precisa ter muito claro esses conceitos, não abandonar nunca, então você se perde nos raciocínios. Porque veja, conceitos são coisas abstratas. Vou voltar à questão do concreto e do abstrato hoje, que é muito abandonado e as pessoas misturam uma coisa com a outra e aí dá zebra. Veja, quando eu falo em trabalho, é um conceito porque eu estou fazendo a abstração de todos os trabalhos do mundo. Eu não estou pensando no trabalho, todos os trabalhos humanos, né? Porque hoje em dia a gente chama de trabalho qualquer coisa, mas aqui na ciência, na economia política, nós queremos ter presente que nós estamos falando de trabalho, nós estamos falando de trabalho humano, trabalho que produz valor, tá? Porque nós estamos examinando a teoria do valor. Então veja, quando eu falo trabalho, eu não estou preocupado com o trabalho para dar esse conceito. Eu não posso dar um conceito que sirva apenas para o trabalho escravo, ou apenas para o trabalho capitalista, ou apenas para o trabalho forçado, ou apenas para o trabalho do padeiro, ou apenas para o trabalho do tatu, que já até sai fora do conceito de trabalho. Eu estou fazendo abstração de tudo isso. Fazer abstração significa botar entre parênteses. É bom a gente pensar que essa palavra abstração, na nossa linguagem comum, ela tem dois modos de dizer, de utilizar. Você pode utilizar negativamente, você está abstraindo isso. Quer dizer, você não está levando em conta essas coisas. Você está esquecendo dessas coisas. Tá? Está fazendo de conta que elas não existem. Esse é um tipo de falar a palavra abstração. Aqui, sempre que nós falarmos em abstrato, trabalho abstrato, etc., nós vamos estar pensando nesse sentido de abstração, como colocar entre parênteses a realidade concreta. Você pega o concreto, você pega esse lápis e coloca entre parênteses. Você vai dar um conceito de lápis. O que é lápis? Você coloca entre parênteses esse lápis e todos os lápis do mundo. Porque você tem que dar um conceito de lápis que serve para todos os lápis. É um conceito, portanto é uma abstração. Nesse sentido positivo, científico. Fazer abstração das coisas para saber o que ela tem de específico que todas as outras têm. No trabalho a gente fala assim. Quando a gente fala de trabalho, a gente está preocupado no trabalho em geral, como diz o Marx. Trabalho em geral. Trabalho no capital ele vai dizer, vamos primeiro ver o trabalho independentemente de suas determinações sociais, econômicas, etc. E neste sentido, trabalho é toda atividade adequada a um fim. Nós vimos aqui um raciocínio que vai muito além daquilo que o Marx trabalha, inclusive no Capital, que é antes desse conceito de trabalho, o que nós precisamos conhecer? Por que existe um fim? Certo? Simplesmente pelo capricho da Dona Maria, do seu José? Não, eu posso pensar no ser humano
Veja, estou pensando no ser humano agora como ser genérico. Estou fazendo abstração de todas as diferenças dos seres humanos. Estou falando no sentido genérico, no sentido abstrato do humano. Não significa que porque ele é abstrato ele não existe. Não! Ele existe como um conceito que abarca todos os indivíduos dessa espécie. Então, eu vou pensar no ser humano como um ser genérico. E como ser genérico, eu vou dizer, bom, o que nós temos no homem, em todos os homens possíveis, e por isso eu tenho que botá-los todos entre parênteses, o que eu tenho de comum que o diferencia de todos os seres humanos, de todos os demais seres? E aí eu digo, não sou eu que digo, é a filosofia que diz. Depois eu vou até dar um livrinho para vocês pensarem sobre isso, que é lindíssimo. É o fato de que nós somos os únicos seres capazes de nos pronunciarmos diante do mundo. Nós somos os seres... Repeteco isso, né? Mas está dando para entender. Repetição é um recurso pedagógico também. Então veja, o ser humano é aquele único ser que se pronuncia diante do mundo. Diante do mundo, ele diz, isso eu quero, isso eu não quero. É esse a característica primeira. Veja, primeiro, não simplesmente no sentido cronológico. Muitas vezes nós usamos palavras da cronologia, mas estamos falando em lógica, no sentido lógico. Em termos lógicos, o ser humano precisa, antes de tudo, ser alguém que se pronuncia diante do real. Pronunciar-se diante do real, nós temos um conceito para isso, que abstrai tudo mais e diz: pronunciar-se diante do real é produzir valor, valor ético. Não estamos falando de valor econômico aqui. Antes de entrar no econômico, estamos falando do ético. Então, ética é tudo aquilo que diz respeito a valores. Vontade. Eu quero isso, eu quero aquilo. Você está valorando. Está dizendo o que é bom e o que não é. Mesmo que sejam as coisas mais estapafúrdias do mundo. O valor não é sinônimo de moral. Não é sinônimo de coisa certa. O valor é sinônimo de uma manifestação diante do mundo. Você pode manifestar-se diante do mundo e dizer, quero matar a humanidade inteira. Isso é um valor. Quando você está fazendo isso, você está agindo eticamente. Uma ética que nós abominamos, mas é ético. Então esse é um conceito de ética. Então nós diríamos que o conceito de humano, que o que faz o ser humano ser humano é ser reconhecido como humano, não fazer-se humano. Fazer-se humano, nós vamos ver que é um trabalho. Se você não trabalha, você não come e não bebe. Mas ser reconhecido como humano exige que você seja um ser ético. Humano genérico, é no sentido de espécie humana. O que existe na espécie humana que o faz diferente de outros? Quando você pega o escravizado, você pegou um indivíduo da espécie humana, num determinado momento da história, que foi escravizado por um outro e levado à condição animalesca. Por isso que nós estamos falando que a escravidão é desumana. Aí dá para dizer que ela é desumana, porque ela nega o humano genérico no ser humano. Um ser humano que nasce livre, neste sentido, ele nasce um ser capaz de pronunciar-se diante do mundo. Quando o Karl Marx fala no domínio da necessidade, o domínio da liberdade, o ser humano, a história começa a partir do momento em que o ser humano... A história começa quando surge o humano, no sentido que nós estamos vendo.
aquele humano que se diferencia da mera natureza. Durante milhões de anos, esse ser humano, que hoje é o humano histórico, ele não era histórico. Ele era de outras espécies anteriores. Quando o ser humano, por conta do seu desenvolvimento natural, da evolução natural, e que o seu cérebro consegue pensar, refletir e colocar-se diante do mundo, pronunciando-se diante do mundo, concordando ou não com aquilo, veja, nesse momento nasce a história. Porque nesse momento não é mais natureza simplesmente. Nesse momento existe um elemento capaz de transformar a natureza, guiado por sua vontade. Isso é história. Percebe? A gente fala esse momento como se fosse um estado. Não, esse momento demorou alguns séculos ou alguns milênios para acontecer, entendeu? Mas nós estamos fazendo a abstração desses séculos, desse milênio, para refletir. Um momento houve, porque nós temos o ser humano que faz isso hoje, então no momento ele se destacou do meramente natural. E a evolução natural que ele teve até aquele momento, e por relação com outros seres humanos que estavam ali da mesma espécie, ele foi capaz de transcender o natural. Nesse momento é possível a história. A história agora passa a ser o desenvolvimento da humanidade com um ser chamado ser humano, que interfere na natureza, que mexe com a natureza, guiado por fins e por conta do trabalho. E essas duas coisas são reflexo de uma posição ética diante do mundo. Aquela mediação necessária para que sejam criados os elementos necessários para o ser humano viver. Porque o animal vive simplesmente de se adaptar à natureza. O ser humano não. O ser humano transforma a natureza. O ser humano vai lá, ele faz um buraco, ele bota a semente, depois ele pega aquele fruto, come aquele fruto, tá? E esse é o ser humano. É diferente do animal. Você fala que objetivo? Aquilo que ele tem em mente. Num primeiro momento, ele tem o objetivo de achar um jeito de trepar na árvore, porque ele não é mais macaco, ele já não é mais o primata que subia nas árvores, então agora tem que ir num lugar longe. Então ele quer apanhar um coco lá em cima. O que eu quero nesse momento? Apanhar um coco. O macaco não pensa nisso, o macaco vai lá e come o coco. O ser humano não. Eu quero apanhar um coco. Aí ele pega e fala, olha, posso fazer uma vara. Aí ele vai lá e corta a vara. Esse cortar a vara é um trabalho. Essa vara que foi feita foi orientada pelo objetivo que ele tinha em mente. Fazer uma vara e catar o coco. Percebeu? Esse só esse exemplo simples para saber o que verdadeiramente é o trabalho humano. Gente, é difícil esse começo. Porque a gente tem que fazer abstrações, tem que pensar coisa que no dia a dia a gente não pensa, para ir às últimas consequências e ver, teoricamente, como as coisas de fato acontecem. Nós temos dois grandes campos. Isso não tem jeito de negar. Nós temos o campo da necessidade, aquilo que necessariamente acontece. Leis naturais. É o domínio do natural, daquilo que independe do homem para existir. Não foi o homem que... Obrigado. Não foi o homem que inventou ou que criou a lei de atração dos corpos. O Newton não inventou, ele descobriu simplesmente. Isso é natureza. A natureza não é um Deus, a natureza é o acaso. Tá? Caiu. Tá? Porque os seres físicos que existem, eles têm propriedades físicas, biológicas, químicas, de toda a ordem. Tá? Então, esses seres físicos,
eles agem, entre aspas, pelas leis do acaso. É o domínio da necessidade, aquilo que necessariamente acontece. No glossário está presente isso aí. Cultura é tudo aquilo que é feito a partir da vontade e da ação humana. O contrário disso é natureza. Natureza com N maiúsculo. Tá? Veja, o que é a natureza? É o domínio de tudo aquilo que existe independentemente da ação humana. Então veja, o caminho certo é o caminho da ciência, de saber o que nós temos que fazer para transformar a natureza em nosso benefício. Percebe? Primeiro que, isso às vezes choca qualquer pessoa. Primeiro que, salvar a natureza à custa do homem, comigo não. Comigo não. Quase que falei um palavrão. Primeira coisa. Segundo, a natureza, ela serve ao homem. O homem não vive sem a natureza. Então a melhor forma de você pensar da natureza da forma mais adequada possível, com toda a tecnologia que nós temos hoje. Hoje nós temos muito mais condições de fazer coisas para salvar a natureza do que nós tínhamos antes. Percebeu? Só não fazemos por questões políticas, por questões de economia política, do poder nas mãos dos dominantes que querem absorver tudo, porque o capital exige que ele faça isso.